Informação importante no Corinthians. O Timão terá prejuízo financeiro se for campeão da Supercopa do Brasil, jogo nesse domingo contra o Flamengo no Mané Garrincha. Você não entendeu nada, né? Até porque título costuma ser sinônimo de conta cheia. Afinal de contas, os prêmios costumam ser bem interessantes. O da Supercopa do Brasil será de US$ 1 milhão, ou 5.250.000 reais. Só que Memphis Depay tem direito a 4.725.000 reais livres de impostos de qualquer título, seja de liga, competição, taça, enfim. Pode ser um único jogo, como da Supercopa do Brasil, e o Memphis tem direito a esse prêmio. Como eu contei, livre de impostos, essa conta para o Corinthians vai superar 5.200.000, 5.300.000 reais. Com a lembrança de que os 5.250.000 a que tem direito em caso de título vindos da CBF tem descontos. Então, Corinthians só logo de cara, por ter de pagar prêmio ao Memphis Depay, já fica no prejuízo. Isso sem contar no prêmio que vai ter de ser destinado a todo o restante do elenco em caso de vitória contra o Flamengo. Preciso acrescentar que Flamengo e Corinthians têm, pela presença na final da Supercopa do Brasil, direito a 6.350.000 reais. Isso independe de ser campeão ou vice. E é natural que, com o título, o presidente Osmar Stabile precise recorrer a esses 6.350.000 para acertar o pagamento dos bichos com o restante do elenco. Quem negacionista do Timão só fala mal do Timão. Olha lá, o Alexandre está dizendo que eu só falo mal. Agora há pouco alguém falou que eu sou corintiano. Vocês precisam se decidir. Cara, foram várias as muito boas notícias do Corinthians nos últimos tempos, né? O Corinthians pagou 3 transfer bans, 2 internacionais, 1 nacional. O Corinthians está tentando solucionar sua dívida com o Tadieres. O Corinthians fez alguns movimentos interessantes em relação a reforço. O Caio César eu gosto bastante. Mas, cara, quando tem a notícia de que se o Corinthians for campeão da Supercopa do Brasil, ele vai ter menos dinheiro do que se ele for vice, isso é notícia, isso precisa ser contado, né? Romarinho e Romarinho não seria uma boa para o Corinthians, já que estão sem clube, e o Corinthians não tem peças reservas à altura para os titulares. O Marinho já fechou com o Vitória, ele tinha ido assistir ao Bavi, na torcida do Vitória, achei meio esquisito e tal. Não sei se ele estava cavando, se já tinha alguma coisa acertada, mas inclusive já foi até anunciado. O Romarinho é que havia rescindido o contrato com o Vitória no ano passado, foi meio esquisito. Ele tinha 5 jogos e anunciou a rescisão. Aí eu chamei o presidente do Vitória e falei, o que aconteceu? Ele falou, problemas particulares do Romarinho. A gente foi descobrir nesse ano que o Romarinho precisou cumprir uma suspensão por doping, ainda dos tempos em que ele estava tentando engravidar a esposa, e ele foi pego no doping lá na Arábia Saudita, tá? Então ele volta a ter condição de jogo a partir de fevereiro, março. Então o Romarinho, por enquanto, ainda vai precisar esperar mais um pouquinho para poder voltar. Quanto o Corinthians já reduziu em sua folha salarial depois de 7 saídas e 5 reforços? Já te adianto que esse número está bem distante daqueles 5 milhões de reais por mês planejados para o orçamento de 2026. Bora para a realidade. Timão deixou de contar com Maicon, economia de R$1 milhão por mês, Romero 900.000 mensais, Fagner 600.000, Thales Magno 500.000, Angeleri mais 500.000, Félix Torres 350.000, o Rian foi emprestado, mas o Corinthians segue bancando os vencimentos do volante. Dessa maneira, a economia total com saídas foi de R$3.850.000 mensais. Chegaram Gabriel Paulista, que vai ter um custo de 900.000 mensais, Caio César 800.000, Pedro Milans 300.000, João Ricardo mais 300.000, Matheus Pereira 250.000 reais por mês. Esse acréscimo na folha salarial com os jogadores contratados é de 2.550.000. Ou seja, o resumo, entre saídas e chegadas, o Timão diminuiu sua folha em R$1.300.000 reais por mês. Porém, Alisson e Júnior Santos estão em negociação com o Corinthians. E dá para cravar que a aquisição do volante do São Paulo e do atacante do Atlético Mineiro faria com que o Corinthians ficasse no 0-0. Uma das esperanças do Corinthians para reduzir drasticamente sua folha é a saída do Memphis Depay na metade do ano. Você sabe, o Memphis custa 6 milhões de reais por mês. Ele ficando fora do segundo semestre garantiria uma economia mensal ao longo do ano de 3 milhões de reais. Mas ainda haveria necessidade de mais saídas. Corinthians promete seguir à risca seu planejamento orçamentário. Gostaria que você opinasse sobre os números que eu citei. Para de falar sobre o Corinthians, Dantas, Lucas Veríssimo e Alisson
quais as situações dos 3 jogadores especulados como possíveis alvos do Timão. Quero começar falando sobre Dantas, zagueiro do Novo Horizontino e um dos mais elogiados do Campeonato Paulista. Samir Carvalho, meu amigo e setorista do Corinthians, afirma que o Timão tem negociações para contratá-lo. Antes de gravar o vídeo, procurei Luizinho Carvalho, representante do Dantas. Ele assegura que não houve contato do Corinthians. Hoje, os interessados no Dantas são o Internacional e o Atlético Paranaense. E ainda que o Corinthians procure mais informações, é difícil imaginar que o negócio saia. Novo Horizontino pede 2 milhões de dólares. Você sabe que o Corinthians hoje não tem grana para grandes investimentos. Sobre Lucas Veríssimo, que já atuou no Corinthians, depois se mudou para o Al Duhail. Ele não foi bem no time Qatar e acabou sendo emprestado para um rival bem pequenininho lá do Qatar, o Al Akra. Por lá é titular absoluto, mas não está muito feliz. Quando ele se muda para o Qatar, ele vai para um gigante. Essa mudança para o Al Akra por empréstimo representa uma regressão na carreira dele. Dá para dizer que se o Corinthians investir, a chance de negócio é real. O problema é pagar o salário do Veríssimo superior a R$1 milhão por mês. Ele tem contrato com o Al Duhail até junho de 2027. Para completar, falar sobre Alisson, existe uma chance real de um acordo entre Corinthians e São Paulo ruir. Os presidentes dos 2 clubes chegaram a dar o negócio como fechado. Só que o Corinthians não conseguiu R$1 milhão à vista para a liberação imediata do Alisson. O Alisson chegou na segunda-feira a visitar o centro de treinamento do Corinthians. E sem esse pagamento à vista, o São Paulo assegura que não fará acordo. O Corinthians está tentando convencer o São Paulo a fazer um valor menor ou um parcelamento dessa grana. E diante desse impasse, não dá para cravar o futuro do Alisson. O ideal para o São Paulo seria que aparecesse um outro interessado e levasse o jogador. Mas o Alisson está decidido a jogar no Corinthians. Ele quer reencontrar com o Dorival Júnior, que foi o técnico com quem ele mais rendeu, chegando a estar como um cotado numa pré-lista de convocados da seleção brasileira. Só para registrar, repercussão muito ruim entre torcedores do Corinthians pela contratação do Alisson também fez com que o Timão freasse um pouco essa possibilidade. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!